Queridos, vamos abrir as Bíblias, como eu pedi, no livro do Êxodo, capítulo de número 18, você já deve ter encontrado. Nós vamos ler o verso de número 21, nós vamos dar hoje o nosso sexto passo sobre pecados matrizes. Tem alguém que nos visita nessa noite, que nos dá a alegria de estar conosco visitando? Se tiver, dê um sinalzinho com a mão. Todos são nossos. Lá no fundo, Deus abençoe, muito bem-vindo vocês, tá? Uma satisfação imensa. A todos que nos visitam, uma alegria muito grande. O verso de número 21 diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Amém? E tu, Moisés, dentre o povo, procura homens, em primeiro lugar, capazes, segundo lugar, tementes a Deus, terceiro lugar, homens de verdade. Então tem homens que são de mentira, né? Está na Bíblia aqui, para procurar homens de verdade. Então tem alguns homens que são de mentira. E que aborreçam a avareza, e põe eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Quero pedir para o Senhor mais uma vez a sua presença, a sua manifestação, que o Senhor de uma maneira sobrenatural leve cativo, Pai, todo pensamento. Que nada, nem coisa alguma, nem problemas, nem alegrias, Pai, possam tirar aqui nessa noite a produtividade da tua palavra. Que no mundo espiritual seja expulso todos os espíritos, meu Pai, que trabalham incessantemente para que ela não alcance o sucesso desejado. Mas nós cremos que nessa noite estão sendo derrotados, e a tua palavra vai encontrar o endereço certo nos nossos corações e vai fazer morada ali, Pai. E no momento que cada um de nós tivermos necessidade, ela com certeza vai fluir dentro de nós e assim vai produzir o efeito necessário pela qual ela foi enviada até a nossa vida, trazendo para nós sucesso tanto na vida espiritual como na vida secular. Senhor, o nosso pedido é que o Senhor continue conosco e realize aqui no nosso meio o teu querer e a tua vontade, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento. Querido, nós vamos falar hoje um assunto que para muitas pessoas, mas muita mesmo, é um assunto muito chato. Nós vamos falar hoje sobre avareza, vamos falar hoje sobre dinheiro. E nós, os assembleanos, não fomos preparados para este assunto. Na realidade, a gente tem uma aversão quando o assunto é dinheiro. Tem algumas pessoas que talvez na minha introdução elas já vão pensar assim: se eu soubesse que fosse falar de dinheiro, eu nem tinha vindo aqui. Tem algumas porque são aversas a esse tipo de pregações. Só que nós compreendemos perfeitamente, queridos, que o dinheiro, ele tem o poder e a facilidade de tirar o homem do reino dos céus. Então, se ninguém ensinar, se ninguém falar, quando a gente chegar lá, a gente vai dizer para Jesus assim: o meu pastor negligenciou isso, nunca nos ensinou. Então, eu quero falar hoje, nesse tempo que tenho, sobre esse mal, sobre esse problema que nós temos. Porque o tema da nossa mensagem hoje vai ser a avareza, um pecado escondido atrás de uma virtude. Porque tem muito avarento que ele diz que ele é econômico, que ele é poupador, que ele está pensando no futuro. E aí ele acaba se privando de muitas coisas, de coisas que ele deveria, de obrigações que são necessárias fazer, porque ele tem essa ideia. Então nós vamos descobrir o que é um avarento, o que ele pratica, para que a gente não caia nesse mesmo erro, né? Porque é muito fácil a gente dizer assim: não, eu não faço isso, não faço aquilo, porque eu estou pensando no futuro, eu estou garantindo o meu futuro. Quem pode garantir o futuro, irmãos? Diga para mim quem pode garantir o futuro. Quem tem certeza, isso, irmã Mariquinha, somente Deus. Quem tem certeza que vai amanhecer amanhã? Nenhum de nós. A vida, ela é bastante limitada aos nossos olhos, porque hoje estamos bem, amanhã estamos mal. E o tempo que nos é determinado, só Deus sabe. Eu, pelo menos, não sei se quarta-feira, amanhã, estarei na consagração com as irmãs. Só Deus sabe. Então, a gente tem essa falsa
esse falso ideal, dizendo que a gente pratica esse tipo de coisa, porque a gente quer pensar no futuro. A avareza, queridos, ela é tão maligna que ela manda ajuntar e depois ela proíbe o uso daquilo que se ajunta. Ela diz, você precisa juntar, você precisa granjear, você precisa ter. Mas no momento em que você vai usar aquilo, ela te proíbe. Porque ela sempre quer mais, ela sempre quer possuir mais, ela sempre quer ter mais. Então ela manda, ela te obriga você a juntar, mas depois ela vai proibir você de gastar aquilo que você juntou. Um pecado que facilmente nos engana, irmão, porque somos dizendo que somos prudentes e poupadores. A avareza, ela é muito fácil, ela tem nós temos uma dificuldade, às vezes, nós, como pessoa, de identificá-las, porque a gente diz que a gente é prudente e poupador, é por isso que eu sou desse jeito. É por isso que eu me privo de um alimento, me privo de algum tipo de bebida, me privo a minha família de alguns benefícios, porque eu estou pensando no dia de amanhã. O dia de amanhã para eles vai ser bom, então o dia de hoje pode ser ruim, não tem problema. Vamos pensar no dia de amanhã. Então nota para você ver que às vezes a gente dificulta uma situação, a gente faz com que a família sofra com a falsa realidade, dizendo que amanhã eles serão felizes. Não é melhor ser feliz no hoje, porque o amanhã a gente não sabe se virá? Não é melhor a gente ter felicidade no dia de hoje, no momento que se chama agora, porque o dia de amanhã ninguém sabe o que vai acontecer? Então, por isso que a avareza é um pecado difícil de se assumir, porque o avarento diz assim, não, eu sou prudente, eu sou poupador, eu estou me precavendo, porque eu não sei o que o dia de amanhã está me esperando. Avareza, querido, significa apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo ardente de acumular riqueza. A avareza é a falta de generosidade, a mesquinhez, a sovinice, a insignificância e a miserabilidade. A avareza são todos esses fatores aqui. O avarento raramente praticará algum tipo de caridade. Muito raro. Porque ele pensa que aquele dinheiro que ele vai deixar para ajudar alguém lhe fará falta. Porque o avarento, ele não acredita que ele pode, que Deus pode suprir a necessidade dele. Então o avarento, ele raramente praticará algum tipo de caridade. Todos nós conhecemos alguma pessoa avarenta. Ainda que tentem passar desapercebidas, são aquelas pessoas que nunca levam dinheiro para lugar nenhum. Vão ao banheiro bem na hora de pagar uma conta coletiva, ou que são capazes de ir a alguns lugares improváveis só para poder ganhar algum tipo de desconto. Na hora de a gente pagar aquele sanduíche que todo mundo comeu junto, ele lembra que ele tem que ir no banheiro. Não dá para ficar ali na hora. Ele escapa. Aí quando chega, ele chega com aquela cara bem abençoada, dizendo o quê? Já pagaram? Não acredito. E a minha parte? Claro que toda pessoa extremamente educada vai dizer, fique tranquilo, já pagamos. Na próxima você paga. Se você convidar ele para uma próxima, ele sempre vai ter um compromisso, porque ele sabe que ele vai ter que pagar naquela próxima. Então, o avarento, ele sempre escapa, ele sempre foge para ele não gastar, para ele não poder o dinheiro dele ser gasto em alguma coisa. O avarento, ele não é muito fácil de se reconhecer. Na verdade, muitos não consideram que ser excessivamente econômico é algum tipo de problema. As pessoas já acham que é uma virtude. Eu controlo tudo lá em casa, irmão Amadeus. Lá em casa é o seguinte, nós é 4, se passar dos 5 quilos de arroz no mês, vão ter que comer alguma coisa mais barata, polenta. Porque eu estou pensando no futuro de vocês. Se eu não fazer isso, amanhã vocês vão ver, vai faltar. Ele sempre procura alguma forma, alguma maneira para não gastar o dinheiro dele, para poder não usar o dinheiro dele. Então ele procura alguma forma de cobrir essa falha com algum tipo de desculpa. Eu sou muito prudente, sou muito econômico, graças a Deus por isso ele fala. E ele não sabe que às vezes está envolto num pecado que chega a levar para o inferno. O grande problema começa quando os nossos bens
se tornam senhores em nossas vidas em vez de serem servos. É quando o dinheiro, ou a riqueza, ou os bens, passa a ter domínio sobre a nossa vida. Passa a nos guiar, passa a fazer, eles faz de nós aquilo que eles desejam. Os nossos bens começam a dominar sobre a nossa vida. Você já viu, por exemplo, eu gosto de falar isso aqui, tem alguns irmãos que riem bastante. Já viu, por exemplo, aquele camarada que compra aquela casa lindíssima? E é um bem que Deus dá, né? E ele consegue comprar aquela casa e colocar naquela casa um porcelanato daquele assim, quando você entra, dá para você passar a mão assim no cabelo assim, para dar uma olhadinha, chega a refletir de tão bonito que é. E daí quando você vai entrar dentro da casa dele, ele já coloca a mão para pegar na tua mão, a Pai do Senhor, e dá uma olhada no teu pé primeiro. Para ver se o pé está limpo, se vai tirar o sapato. Só falta dizer, tira que o porcelanato que eu paguei aqui é caro. Então as pessoas, elas colocam os bens acima de qualquer tipo de coisa. É a questão do carro. Comprei um carrão, coisa mais linda, mas tem um irmão aí que ele está sem carro, ele não tem carro, tem que levar ele para a casa dele. Mora onde? Ele mora num sítio ali que tem uma estradinha de chão, mas ele tem mais 3 crianças aí que não, de jeito nenhum, não dá. Poxa, então para que tem esse bem? Para que serve isso? Para dominar sobre a tua vida? Para ser senhor sobre você? O certo era você ter um carro desse e falar, traz toda a molecada aí, se tiver mais gente, manda também. Vamos colocar aí, vamos levar onde tiver necessidade. Então é quando o dinheiro e os bens começam a nos dominar, a ter poder sobre a nossa vida. Em vez dele ser servo nosso, ele passa a ser senhor. Outro ponto que eu coloquei aqui, que é a avareza, queridos. Para conseguir satisfazer os seus desejos, ela usa de todos os meios, tanto os lícitos quanto os ilícitos. O avarento não quer nem saber se ele vai ter que cobrar um juro do dinheiro que ele empresta, se ele vai levar vantagem, se ele vai fazer um negócio que não pode fazer, se ele quer ganhar o dinheiro. Do jeito que vai ganhar, ele não está preocupado, ele está querendo saber como que vai vir. Se ele vai levar uma vantaginha em cima de alguém, se ele vai sair beneficiado por um engano que ele vai cometer, ele não quer nem saber. Ele chega para vender um veículo para nós, e ele diz assim, rapaz, pensa num carro bom, carrão, coisa de primeira. Quanto vale um carro desse aí? A tabela desse carro aqui é uns 15 mil, um carro é 18. Porque coisa de primeira, como é que está? Está 100%. Mas o mecânico disse para ele, esse carro está começando a bater o motor, está fumaceando. O que eu faço? Coloca um daqueles óleos, como é que é o nome? Bardal. Vocês não estão colocando não, né? É um bardal para fumaça, é brincadeira, tá? Para que não fumaceie mais o motor do carro. Você viu? O cara coloca aquilo dentro do motor, é brincadeira, tá, jovem? Você sabe que eu te amo. O cara coloca aquilo dentro do motor e sai dizendo que o carro é algo de primeira para ganhar o dinheiro. A pessoa vai e compra, dali poucos meses ela descobre que o carro é um carro que está fundindo o motor. Tem uns que colocam até banana dentro, eu ouvi falar. Então ele não quer saber, ele quer ganhar o dinheiro, ele quer que o negócio venha para o bolso dele. O jeito que ele vai ganhar não interessa. Para o avarento o que vale é ganhar sempre. Eu coloquei aqui que a avareza, queridos, ela faz a gente buscar o que a gente não tem a qualquer custo e manter o que temos a qualquer custo. Ela primeiro faz a gente buscar o que a gente não tem, e depois que a gente tem, a gente não quer distribuir, a gente não quer perder. Então, pague o preço que pagar, a gente não vai abrir a mão, vamos manter aquilo, o preço que for necessário, vamos segurar. O avarento, ele não sabe distribuir, o avarento não sabe, ele só quer, como diz um ditado aí fora, venha a nós, ao vosso reino nada, né? Eu coloquei que aqui em Eclesiastes capítulo 5, verso 10, diz assim, quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade, diz o Senhor. Agora preste atenção aqui, que eu vou dar uma adiantada, isso aqui eu vou falar, ia falar no meio, diz que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Não acredito nisso. Pastor, o dinheiro é uma benção, o problema é o amor ao dinheiro. Não acredito nisso, deixa eu explicar para vocês por quê. Porque o dinheiro, ele é o quê? O dinheiro tem valor.
Não é verdade? E se tem valor, tem poder. Tudo que tem valor tem poder. Qualquer coisa que você tenha, por exemplo, tenho que usar uma coisa prática, uma caminhoneta que você tem, se alguém riscar aquela caminhoneta, você não vai chegar a dizer, maravilha, estou tranquilo, maravilha. Deus abençoe o cara que riscou. Tudo certo. Não. Tem valor você falar, o sangue de Jesus tem poder. Qual foi o miserável que fez o negócio dele? Tem que morrer. Morre. Jesus, se o Senhor está na minha vida, mata ele na primeira esquina que ele virar. Tem gente que faz isso, porque tem valor, tem poder. Então esse negócio de que o dinheiro não, em si mesmo, é bênção, não acredito. O dinheiro, como eu vi um pregador dizendo no livro, o dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro. O que é neutro? Por trás dele existe uma potestade trabalhando. Porque a potestade sabe que através dele, ele vai dominar pessoas. Porque o dinheiro não é neutro, né, queridos? Porque se fosse neutro, não teria uma potestade trabalhando. Então o dinheiro tem a sua ação. Não é só o amor ao dinheiro. O dinheiro em si também, ele tem o seu poder, tem sua força. Porque quando é uma coisa neutra, eu vi Ed René falando isso, você passa por aquilo e banaliza, mas alguém deixaria R$100, passaria por aquilo ali e dizer, estou nem aí com isso aí. A gente já vai no senhão e já dando uma olhadinha, ver se tem alguém ali perto e pá. Por quê? Porque ele tem valor, então ele tem poder. E se tem valor e tem poder, ele domina facilmente as mentes fracas. Domina facilmente aqueles que não têm a presença do Espírito Santo e ele se torna um Deus na vida dessas pessoas. Continuemos aqui. Sinais de avareza. Meu Deus, pastor Amorim, o que é isso? O primeiro sinal que eu encontro da avareza é que a pessoa não sente prazer em doar nada. Nada. Todo dia naquela igreja tem que falar alguma coisa sobre dinheiro. Já não estamos aguentando mais esse tipo de coisa. É só não doar. Se você nunca... E a maioria dos que reclamam é aqueles que nunca doaram nada. Pode ter certeza, aqueles que nunca doaram nada. O avarento, ele não tem prazer nenhum em tirar alguma coisa dele para que beneficie outra pessoa. Olha o que diz no livro de 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens deste mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Duvido que você nunca viu alguém necessitado. Duvido. Sempre aparece alguém, não é, Roberto? Aconteceu agora, ontem, né? Antes de ontem. Duvido. Sempre tem, mas a gente não tem prazer em abençoar aquela pessoa. Porque senão a gente pensa que vai faltar. Segundo ponto. Sinais de avareza. O segundo ponto é um profundo sentimento de medo de passar necessidade. Se eu dar, vai faltar. Não tem confiança nenhuma em Deus. Não tem confiança nenhuma que Deus pode suprir as suas necessidades e através daquele ato fazer transbordar o seu celeiro. Porque está escrito na Bíblia que quem dá para os pobres faz o quê? Falta dinheiro no bolso dele? Quem dá para os pobres empresta para Deus, irmão. E eu já vi dezenas de pessoas vindo aqui no púlpito dizendo assim, Deus não fica devendo nada para ninguém. Corretíssimo, irmão, corretíssimo. Ajudou o necessitado e emprestou para Deus. Emprestar para Deus deve ser coisa linda, né, irmão? Quando Deus chega e fala, vim devolver aquilo que você fez para o meu filhinho ali. Você acha que ele vai dar a mesma quantia, Roberto? Nunca, ele sempre vai dar mais. Mateus 6, 31 até 33 diz assim, ó, para aqueles que têm o profundo sentimento de medo de passar necessidade, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe do que vocês necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, eu sempre fui muito fiel a Deus. Sempre lutei para ser muito fiel. E eu contei para vocês que eu tive uma época que eu passei uma necessidade, eu acredito que foi Deus trabalhando. E quando eu tive essa necessidade, que eu fui socorrido pela mãe do Ângelo, pelo pai dele, eu não fui pedir para ela uma ajuda. Ninguém foi pedir. Ela teve uma visão.
Ela teve um sonho, que ela tinha que levar um alimento lá em casa. E eu me lembro que nós não tínhamos sabão em pó. E quando a gente compra a cesta básica, a gente compra arroz, feijão, óleo, e a cesta básica pronta, ela vem com 5 quilos de trigo, né? Vem um monte de coisa que as pessoas quase não usam. Mas eu me lembro que quando ela chegou lá em casa, ela chegou com um carro, irmão, ela foi descendo uns pacotes de bife, de picanha, de não sei o que. Eu falei, não, você nunca comeu isso aí, mas vai comer agora. Sabe esses pacotes de omo? Ela mandou 3. Pacote de iogurte, aqueles negócios que o Rafa e o Dani era tudo pequenininho, mas ninguém foi lá falar. Ninguém foi dizer para ela, o Amorim está passando uma crise terrível. Ela teve um sonho na madrugada, que Deus dizia para ela, levante, vá ao mercado, faça uma compra e leve para o meu servo. Mas tem que ser a compra. Quando ela chegou lá em casa, pensa que eu falei, não, irmã, para de bobagem, fica tranquila. Para que fazer isso? Falei, vem em nome de Jesus, entra para dentro, traz tudo aqui, que a Mari já vai fazer o café desse pó que a senhora trouxe para ver se é bom. Já vamos fazer. Então Deus, Ele supre a nossa necessidade, irmão, em todo o tempo, em todos os momentos. Eu me lembro perfeitamente, queridos irmãos, de uma vez, 1h30 da madrugada, nós tínhamos um compromisso para pagar no outro dia, e era um compromisso urgente, e eu me lembro que 1h30 da madrugada nós estávamos dormindo, bateram palma no meu portão. Meu Deus, o que é isso? Essa hora da madrugada a Mari falou, cuidado que pode ser bandido, cuidado. Abri a janela um pouquinho, lá a luz, acendia a luz, o irmão gritou, ô irmão Amorim, pai do senhor, irmão, o que aconteceu? Você está vindo nessa hora da madrugada? Irmão, eu vim aqui trazer para você um dinheiro que eu estou te devendo já faz uns 5, 6 anos, eu nem me lembrava mais. Agora pergunta quanto era o valor do dinheiro. Era o valor do compromisso que eu tinha para o outro dia, às 8h30 da manhã. Então Deus, Ele sempre vai suprir a nossa necessidade. Não precisa ter medo, querido, de passar necessidade. Pode sempre usar de liberalidade que Deus vai te abençoar. Olha outro texto que eu peguei. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha o que a Bíblia diz, vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheça, tesouros no céu que nunca cabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas, capítulo 12, 32, 33, 34. Novo Testamento. Não é no Velho. A Bíblia chega a dizer assim, vendei o que tendes. Você precisa vender tua casa para trazer para a igreja? Claro que não. Não precisa vender casa, trazer para a igreja hoje. Se nós somos fiéis com o número de pessoas que nós temos aqui, naturalmente nós supriremos todas as necessidades que a igreja tem. E eu tenho certeza absoluta que ainda sobra para a gente poder colocar na nossa construção. Não precisa chegar a esse ponto. Por que os discípulos venderam as casas? Porque naquela época a fome era extrema. Se tivesse fome extrema, que nós tivéssemos que repartir com todos os membros, teríamos que vender os nossos bens. Coisa é forte. Mas como Deus tem abençoado a nação brasileira, abençoado a nossa vida, basta a nossa fidelidade com Ele, é o suficiente para que a igreja seja mantida. Outro ponto aqui, vive de uma maneira muito escassa para não gastar o dinheiro. Isso aqui é um problema, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Eclesiastes capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Há um grande mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Porque as mesmas riquezas que se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe ficará na mão. E agora? E havendo algum filho, nada lhe ficará na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Aqui está uma das maiores verdades que eu já vi na vida. Você tem que ter uma casa? Tem. Eu sou pleno acordo, eu tenho uma casa. Construí uma casa com muito sufoco, muita luta, mas eu tenho. Eu tenho que ter 2 casas? Só se eu tiver condições, irmão, privar minha família para ter outra. Eu tenho que ter 3 casas. Porque no final das contas, sabe o que acontece? A Bíblia diz em Isaías que vai ajuntando casa sobre casa para que os filhos façam o quê depois que morrem? Façam o quê? Briguem por causa daquele bem.
nunca chega no acordo. De cada 100 famílias, irmão, 99 quase se matam por causa de um bem. Quase se matam. Se ficou uma casa só, briga porque eu quero mais barato, eu quero mais caro, eu quero isso, quero aquele outro. A minha parte é maior porque eu cuidei mais da mãe, foi eu que cuidei quando ela estava doente, você nunca fez nada, você ficava pá, vira aquele negócio. E aí você privou a tua família. Não levava para tomar um sorvete, não comprava uma pizza, não comprava um trio delícia, que tem aí, que é uma delícia mesmo. Nada, porque nós temos que cuidar aqui, porque nós temos que comprar mais 2 casas aí, porque sabe como é que a coisa está feia. Eu tenho que garantir o meu futuro, irmãos. Quem garante futuro de homem e de mulher de Deus se chama Espírito Santo. Claro que você não vai gastar banalmente, demasiadamente, mas você passar fome, passar desejo de comer, desejo de comprar um sapato, um negócio com um monte de dinheiro guardado, avarento. Avarento. Estou com um sapatinho lá, o seguinte, está furado embaixo. Mas compra um novo, irmão. Não, tem que tomar cuidado e devagar. O senhor está sem condição? Não, estou com uns 200 mil no banco lá, mas não é hora de comprar o sapato. Tem que primeiro cair a sola. Só furado não tem problema. É bom que até quando está furado, o chulezinho sai fora. Gente, eu vejo crianças, não estou exagerando, se eu estiver exagerando, o senhor está exagerando, pastor. Crianças que têm desejo de tomar um iogurte, de chupar um picolé, e o pai não compra por avareza. Por avareza. A esposa que tem vontade de comprar um pedacinho de pano, daquele de R$30 ali na ponte, para levar na costureira, não. Você já está com 4 vestidos, tá bom, mulher. Verdade, verdade. Quando não tem condições, é claro que você está correto, não temos condições, querida. Queria comprar para você uma sandália, queria comprar para você um sapato, era o meu maior desejo, mas não temos. Mas agora o cara guardar, para quê? Esperando o quê? Esperando uma fome, profetizando miséria? Vou cuidar porque eu não sei o que vai vir de amanhã, está louco para que venha miséria, para que venha um tempo de escassez para poder usar o dinheiro que ele guardou. E se vem um plano daqueles que tivemos no passado aí, não deu, comprou o vestido, não comprou o sapato, não comprou o chinelo, não comprou nada, o governo falou, vai comprar para mim agora. Levou tudo embora. Eles têm medo, vivem de uma maneira muito escassa, porque têm medo de gastar o dinheiro. Outro ponto, por causa do nosso horário, eles sentem tristeza em desfazer-se de algo para benefício do próximo. 5, 13, 14 e 15, irmão Adair. Outro ponto, sente tristeza em desfazer de qualquer coisa para que outra pessoa fique feliz. Agora eu vou pegar no pé das irmãs. Eu sei, ninguém me contou, mas eu sei que tem irmã aí que tem 30 par de sapato dentro do seu guarda-roupa. Agora eu vou pegar no pé dos irmãos. Eu sei, ninguém me contou que você tem mais de 40 camisas dentro do guarda-roupa. Irmão, irmã, em nome de Jesus, às vezes do teu lado aí tem alguém que está vindo um domingo com uma, no outro domingo com a outra, no domingo com uma, no outro domingo com aquela outra, porque ele só tem uma ou duas. Algo que eu acho fantástico na Marinês é isso, irmão. Ela compra um, doa o outro. Mesma coisa os ternos. Vocês devem notar aqui que os ternos que eu tenho, né? 30 ternos. Coitado, tenho 4 ternos. Compro um, dou o outro. Compro um, nunca doei nada sem valor que não presta, coisa rasgada. Não. Sempre coisa boa. E eu vejo pessoas acumulando. Tem uns bonitos aí, irmão, que eles têm uns 15 relógios. Eu queria saber se eles vão colocar um em cada dedo e ainda vai sobrar 5. Nem vai caber. As pessoas não têm prazer, irmão, em passar para alguém, em ajudar alguma pessoa que tem. Ela vai acumulando. Sabe esse relógio aqui? Fala, meu irmão. 38 anos que eu tenho. Maravilha. Pega quanto se for vender? Ah, ninguém dá nada, não. Isso aqui é muito velho. Por que não doa para alguém que precisa? Por que não faz uma reciclagem dentro daquele guarda-roupa? Vai atrás um irmão que você sabe que as coisas dele é mais difíceis, que a situação dele é mais complicada. Eu vi
aquela jovem, aquele casal lá, o Pilates e a Wanda, contando que a Wanda tinha 50 pares de sapato, e um dia o Espírito Santo falou para ela, você tem 50 pés? Aí ela saiu distribuindo os sapatos, eu achei bonito aquilo lá. É assim, as pessoas, o avarento não, ele fica guardando. Tem mulher, tem pessoa, irmão, que ela tem roupa do tempo que ela tinha 28 quilos. Por que vocês estão rindo? Doa esse vestido em nome de Jesus. Pega essa roupa e doa para alguém. Já está virando uma idolatria isso dentro de casa. Verdade. Ela fala assim, esse aqui é o tempo que eu era linda. Olha, 28 quilos eu tinha. Então ele tem muita dificuldade de se desfazer de algo, irmão. A Bíblia diz em Lucas 6:35, amais, pois, aos vossos inimigos, e fazei bem, e emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Essa palavra é difícil. Olha o que está dizendo aqui, irmão Marcílio, que coisa fantástica. Amai, pois, os vossos inimigos. Isso é difícil ou não é? É difícil. A gente não está amando nem os amigos, irmã Bete. A gente está cotovelando até os amigos, imagina amar inimigo. E aí tem uma vírgula aqui que daí arrebenta a gente. Porque ele diz assim, fazei bem. Até ainda a gente tem uma forcinha, mas quando ele fala, empresta sem nada esperar, aí me quebrou. Aí me arrebentou. Mas está na Bíblia, não tem como mudar, né, irmão Celso? Não tem como tentar achar uma desculpinha, tentar falar, ele errou, pastor, você não sabe que Jesus errou quando escreveu isso? Não tem como. Isso é um mandamento bíblico para nós amar até os inimigos. E ele diz ainda, se vocês fizerem isso, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para aqueles que são ingratos e maus. Continuando, Mateus 5:42, o dia que eu li isso aqui, eu falei assim, meu Deus, eu devia nunca ter lido essa parte da Bíblia. Mas eu li, agora estou obrigado a cumprir. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que você empreste alguma coisa para ele. Sangue de Jesus tem poder. Mateus 5:42, vou deixar você ficar com essa palavra na sua mente, não vou nem explanar ela. Consequências da avareza na vida do ser humano. Primeiro ponto, a avareza ela é idolatria. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. Não dá, meu amigo. Não adianta tapar sol com peneira. E esse tipo de idolatria, a Bíblia diz que leva o homem para onde? Porque toda idolatria, o que é idolatria? É quando eu coloco algo acima de Deus, maior do que Deus. Provérbios 28:22. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Tudo tem um tempo, Deus ele sempre vai nos colocando no tempo certo. A idolatria, irmãos, é quando o dinheiro, ele literalmente me domina. Eu não tenho domínio nenhum sobre ele. Eu sou uma pessoa que eu me torno infiel em todos os meus negócios, pensando sempre em levar algum tipo de vantagem. Eu disse aqui uma vez, num domingo, no momento da oferta, eu disse assim, que pensa num povo abençoado é nós, porque a gente entrou no reino de Deus de corpo, alma e espírito, não entrou? Olha, a gente já não conta mais que as piadas sujas que a gente contava, porque a gente está no reino agora. A gente já não anda mais daquele jeito que a gente andava, lembra que as roupinhas meio sem graça, meio pecaminosa? Não, a gente mudou totalmente o nosso comportamento. A gente não engana mais os outros, a gente vai, mas o bolso ficou por lá de fora do muro. Não entrou no reino. Entramos inteiro, só o bolso que ficou do lado de fora. Porque o que a gente vê, irmão, de pessoas que não conseguem serem fiéis a Deus em relação a dinheiro, é uma enormidade. E aí a situação fica mais difícil ainda quando a gente fala de obreiros, né? De líderes de algum departamento. Aí a coisa fica mais complicada. Porque eu vou me tornar hipócrita, eu vou ensinar o que eu não vivo. Então é complicado, é difícil, é por isso que ele é senhor de muitas vidas. E quando ele se torna senhor de algumas vidas, ele se torna Deus.
E se tornando Deus, Jesus falou assim: ou vocês escolhem, ele ou eu, os dois não dá. Eu sou ciumento. Então pense nisso, idolatria leva o homem para o inferno. Colossenses 3:5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. É ruim, irmão, a gente falar isso, mas é verdade. Se ninguém ensinar, vai vivendo a vida totalmente fora do contexto que Deus deseja e vai sempre sofrendo. Aqui tem um outro ponto que eu coloquei aqui. Primeiro, as consequências da avareza. Primeiro, a idolatria. Segunda coisa, sempre a pessoa, o avarento, preste atenção, o avarento sempre questiona a administração alheia, querendo administrar o que não é dele. Sempre questiona a administração alheia. Vou deixar a igreja para depois. Ele sempre disse: se eu estivesse naquela empresa, ela estava prosperando. Se aquele dinheiro estivesse na minha mão, estava crescendo. Se eu tivesse pegado aquele montante, a coisa tinha ido para outro caminho. Se fosse comigo que estivesse entregado aquela obra, a coisa tinha funcionado. Mas você pode notar que ele nunca está disposto a auxiliar naquilo. A Bíblia diz assim, Êxodo 18:21, aquilo que eu falei porque eu li para vocês: procuram homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. Homens que literalmente, querido, eles não façam comparações com outros, tentando administrar aquilo que não é dele. Vou trazer para a igreja. Por que eu vou devolver meu dízimo naquela igreja se eu não gosto daquela administração? Por que eu vou devolver meu dízimo naquela igreja se eu acho que aquela administração é errônea? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Para nós fazermos esse culto aqui hoje, teve que ser pago luz. Amém ou não amém? Teve que ser pago água. Amém ou não amém? Teve que pagar essas cadeiras, senão os caras já tinham levado embora. Amém ou não amém? Teve que dar uma ajeitada aqui, porque senão não ia ter onde a gente fazer o culto. Amém ou não amém? Teve que comprar uma maquininha de ar-condicionado dessa que é uma merreca. Estão dando de graça em qualquer lugar. Amém ou não amém? Então como que a gente pode questionar a administração alheia? Como? Às vezes o meu dízimo não dá para pagar 2% da luz que se gasta em um tempo. O problema não é ajudar a administração, o problema é que eu não quero me desfazer daquilo. Porque se você falar para mim: não, pastor, eu não auxilio essa administração, mas eu estou auxiliando outra, aí eu até vou concordar em termos, porque a Bíblia diz que você tem que devolver o teu dízimo na onde você congrega. Mas eu vou até pensar, mas 99,9% questiona, não devolve aqui, não devolve em lugar nenhum, é porque eles querem para eles. Então eles arrumam uma desculpa que é mais fácil. Pastor, mas e daí, como é que vai ficar as coisas? Eu vou explicar para vocês, vou pregar para mim agora, tá? Um pontinho só para mim. Em primeiro lugar aqui, antes de eu pregar para mim, deixa eu explicar para vocês por que a igreja é imune de impostos. Quem sabe? Quem sabe por que a igreja não paga imposto? A igreja não paga imposto para que supra a necessidade das pessoas carentes da sociedade. É para isso. Eu estou com vocês aqui, vai fazer 3 meses, mas eu estou pastor de igreja há 8 anos. Eu já construí casas, irmãos. Nós já compramos carro. Nós já levamos pessoas para o hospital. A minha esposa já ficou 30 dias trocando fralda de irmã. É verdade ou é mentira, irmã Miriam, irmão Jorge? Mas é verdade? Você está exagerando ou não? A igreja falhou em algum momento? Nós cobrimos 48 casas naquela tempestade que teve. E, aliás, daqui da sede foi muita coisa que chegou até nós lá, que os irmãos auxiliaram. Só que o avarento, ele fica espalhando no meio da igreja que a administração não presta. Mas daí você pergunta: o que você está fazendo com o teu dízimo, com a tua fidelidade, com a tua liberalidade? Está mandando para algum lugar? Não. Então é questão de avareza, não é questão de administração. Porque a igreja, ela já é imune para poder suprir a necessidade das pessoas. Eu estou aqui há 90 dias, algum de vocês me visitou e disse assim: pastor, eu preciso de algo, que eu disse não? Algum de vocês?
Pode levantar a mão. Eu fui lá, pastor, o senhor não me auxiliou, não supriu minha necessidade. Eu falei para o senhor trocar não sei o quê, eu falei para o senhor comprar não sei o quê, o senhor não fez. Algum de vocês fez isso? Eu disse não para algum de vocês? Então, quando você ouve esse tipo de coisa, irmão, não é uma questão de administração, é de avareza. É porque a pessoa não quer mesmo ser fiel e ela arruma uma desculpa. E eu coloquei aqui, não faça o trabalho de Deus. Agora vou falar de mim, eu como pastor. Se vocês são fiéis e eu começo a aproveitar do dinheirinho de vocês, maravilha! Porque tem? Tem ou não tem? Amém ou não amém? Eu começo, não sei o que, não, agora eu vou parar de devolver meu dízimo. Por que você vai parar de devolver o dízimo? Se tem uma sentença contra a minha vida, se eu não administrar certo. Quer abrir tua Bíblia em Êxodo, no livro de Ezequiel, capítulo 34? Se você não quiser, eu vou ler para você. E veio a minha palavra, agora para mim, estou pregando aqui, tá? E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Preste atenção para você ver. E dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Ai, esse ai aqui é coisa forte. Que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? É uma pergunta, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vesti da lã. Matais o cevado, mas não apacentai as minhas ovelhas. As fracas não fortaleceste, as doentes não curaste, as quebradas não ligaste, e as desgarradas não tornaste a trazer de novo. E a perdida não fosse buscar, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto não se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentam a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra vós. Quer uma sentença pior do que essa? Precisa você tentar fazer o serviço de Deus? Precisa, você eu não vou ser fiel. Vai para o inferno por causa de um cara que está fazendo as coisas erradas? Se estiver fazendo. Porque já tem um juízo para a nossa vida. Já tem algo que nós vamos ter que prestar conta. E ele termina dizendo assim, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e os pastores não apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e nunca mais lhes servirão de pasto. Fique tranquilo com aquilo que você oferta, com aquilo que você devolve à casa do Senhor, que se nós estivermos fazendo errado, tem alguém que está com a canetona dessa grossura aqui, Morinzão, vou te pegar. Coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo, irmãos. Só que o avarento, ele arruma desculpa, não é porque ele não é por causa de administração, coisa nenhuma, é porque ele não quer devolver o dízimo, não quer ofertar, não quer participar dos projetos que a igreja tem. É uma questão pessoal, não é de administração, 99%. Vamos correr. Terceiro ponto aqui, o que afastamento de pessoas, o avarento, ele consegue literalmente, querido, fazer com que as pessoas se afastem dele. Porque, gente, pensa numa coisa terrível, deve ser muito, eu falo para meus filhos estão namorando, né? Eu falo assim, Dani, quando você sair com a Duda, pelo amor de Deus, filho, paga o que vocês comerem, em nome de Jesus. Não, pai, eu faço aí, paga. Não deixa a Duda pagar. Se você tiver pouquinho de dinheiro, fala, Duda, hoje nós vamos comer só 2 picolé, porque eu tenho só um pouquinho. Mas cuidado, porque o avarento, ele está sempre querendo, ô jovem, vamos comer lá em casa?
Traz lá a picanha, meu querido, que eu sei que você sabe onde é mais barato. Está sempre querendo levar vantagem. O tempo todo ele só quer que as pessoas tragam até ele nunca leva nada. É ruim sair com um avarento, é ruim demais. É como eu disse no começo, senta na mesa, vamos embora, espera que eu tenho que ir no banheiro, para poder não pagar a conta. Ele consegue afastar as pessoas que vivem do seu lado. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Vou falar um negócio aqui que pode servir de escândalo para alguma pessoa. Pode servir de escândalo. Tem mulher que rouba o marido dela. É pecado? É pecado? Claro que não é pecado, senhores, porque ela e ele são uma pessoa só. O dinheiro dela é dele e o dinheiro dele é dela. Só que como ele é tão avarento, ela tem que visitar a carteira dele e falar, vou pegar o que é meu. Isso aqui é meu. Eu não sei qual dos dois que está roubando de quem. Você entendeu? A coisa é séria. Os dois não são uma carne só, pastor Isaías? O cara está lá com 300, com 400, a mulher está desesperada, irmão, para ir lá mandar fazer um cabelo de R$30. Amor, precisa fazer uma coisa. Agora não. Não, por favor, não, agora não. Aí ele vai dormir, ela... Chega no outro dia, você mexeu na minha carteira, você não consegue contar o dinheiro, aí fica falando que roubaram de você. Segundo o que as escrituras dizem, os dois são uma carne só, o que é de um é de outro. Cuidado com esses casamentos aí, que o que é meu, o que é teu, já começou a divisão aí, hein? Não tem isso em casamento, hein? Já é uma boa palavra aí para o ECC, tá? O que é de um é de outro, ponto final, não tem esse negócio. Estou com 1.000 na carteira, é meu também. Tá? Então tem pessoas que fazem isso porque a pessoa nunca dá um dinheiro para nada. E aí o marido avarento ou a esposa avarenta acaba afastando as pessoas de perto dela. Não tem prazer em sair um com o outro de jeito nenhum, porque ele nunca quer gastar nada. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, para a igreja, ninguém dá glória, né? Não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, avarento, que é idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal ainda nem sente para comer com ele. 1 Coríntios 5:11. Avarento é terrível, irmão, é algo do inferno mesmo isso aí. Vamos lá, último ponto aqui, deforma o caráter. Hebreus 13:5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Que promessa maravilhosa. O que nós temos de caráter deformado, irmão, no nosso meio, querendo ser o que não é, irmão Eduardo. Pessoas querendo viver uma realidade que ela não tem. Pessoas que fazem, queridos irmãos, coisas anormais para poder ter uma identidade que não é dele. É coisa espantosa, a gente se assusta. Porque depois quando você vai conhecer o cara de verdade, você fala, meu Deus, você me enganou. Você me enganou. Pensei que você era diferente. Tem pessoas que você olha para elas vivem uma realidade tão grande, que daí quando você se aproxima dela, você chega e fala, mas por que você vive desse jeito? Por que você não é o que você é de verdade? O que custa ser o que é? Por que eu tenho que ter aquilo que quem que eu vou usar aqui? Vou usar o irmão Jorge. Por que eu tenho que ter o que o irmão Jorge tem? Por quê? Alguém me diz por quê? Por que eu tenho que ter o que os nossos empresários aqui têm? Por que eu tenho que ter? Se eu não tiver isso, eu vou me sentir diminuído. Eu sei quem sou eu, irmão. Eu vim de uma casa que não tinha piso, era terra. Eu vim de uma casa, queridos irmãos, que a gente comeu 6 meses pé de galinha, frito, ao molho, era só aquilo que tinha. E pergunta se a gente falava assim, meu Deus, pé de galinha de novo, ficava tudo na ponta esperando quando viesse aquele panelão de pé de galinha assim, ó. E pessoas vivem, irmão, uma mentira para poder apresentarem algo que elas não são. Eu não consigo entender isso. Deforma, caráter deformado. Eu vou trazer um estudo para vocês aqui daqui a um tempo,
sobre administração financeira e eu vou provar para vocês que nós não precisamos de dinheiro. Vou provar na Bíblia. Irmã Miriam, irmão Jorge, você fez esse estudo comigo, nós precisamos da bênção. Porque tem alguns de vocês que têm dinheiro, e eu que nunca tive dinheiro, já fui em lugares que vocês talvez nunca irão. Então a gente precisa da bênção, não do dinheiro. Se o cara tiver a bênção, o dinheiro é uma coisa, e nós vamos trazer esse estudo para vocês. Então a avareza, ela deforma o caráter da pessoa. Ela literalmente apresenta ser uma coisa que ela não é. Lucas 12:15 disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Que texto maravilhoso. Você sabia, Roberto, que eu gosto de você não é por causa daquele carrão preto, show que você tem, coisa linda, banco de couro, que você liga o ar e chega a congelar, gente. Eu gosto de você porque você é o Roberto. Se você vender aquele carro e andar de bicicleta, você ainda é o meu Roberto, meu amigo que eu gosto. Agora, tem pessoas que não conseguem viver essa realidade, ficam com caráter deformado, se diminui, sozinha, minha vida é uma miséria, minha vida é uma desgraça. Nossa vida é uma bênção, irmão, a gente come, bebe, toma banho todo dia, consegue pentear o cabelo todo dia, come todo dia, nossa vida é super abençoada. Por que tentar viver dentro de uma avareza, segurando tudo para tentar trazer uma realidade que a gente não pode viver? Eu vou terminar aqui, como vencer a avareza, porque acabou o meu tempo. Primeiro ponto. Pastor, eu quero aprender a vencer esse mal na minha vida. Primeiro ponto, aprenda a definir o que é liberalidade. A Bíblia diz assim, eu coloquei aqui, irmãos, que a gente tem que ter consciência que a gente é apenas mordomo dos bens que Deus nos deu. Administradores dos bens do Senhor, Ele é o dono de tudo, nós não temos nada, e eu posso provar para vocês isso. Você deve conhecer uma pessoa que estava milionária num dia e empobreceu no outro. Vocês viram aquela enchente que deu em Manhattan? Quem lembra disso? Destruiu o lugar mais, era um lugar comercial. Dezenas de mega milionários apobreceram num minuto. Vocês ouviram isso ou não? Sabiam disso ou não? Dormiram milionários e acordaram miseráveis? Uma enchente, como é que fala aquelas ondas que vem? Não é um tsunami, é uma avalanche de água, chegou e destruiu parte de Manhattan, deixou um monte de gente pobre. Está aí nas internet da vida. E a minha preocupação é isso, irmãos, que às vezes as pessoas deixam de ser liberais, pensam que a liberalidade não funciona, vão ajuntando, quando chega no fim da caminhada, tomam uma decepção enorme. Como a Bíblia diz no livro de Provérbios, acabam perdendo num piscar de olho. Provérbios 11, 24 e 25, ao que distribui, isso não sou eu que estou falando, tá? Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, será para a sua perda. Então Deus vai cobrar. Mais cedo ou mais tarde, meu amigão, pode ficar tranquilo. Vai chegar a hora. Que jeito eu não sei. Se é no UTI, se é não sei como ele vai fazer, mas ele vai cobrar. Está na Bíblia ou não está? Eu estou amaldiçoando alguém? Não. Estou tentando te ajudar a fugir dessa condenação. Tá? Não tem esse negócio. Pastor, foi me amaldiçoar. Se você é avarento, eu estou dizendo, foge dessa condenação. Porque a Bíblia diz, ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará. E aquele que atende também será atendido. No final vai dar certo. Não tenha medo de fazer o bem. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de abrir mão daquilo que você acha. Quando Deus preparar para você situações, entre de corpo, alma e espírito, irmão, porque isso vai trazer para você benefícios incalculáveis. Segundo ponto, Lucas 6:38, sobre a liberalidade. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E como Deus não fica devendo nada para ninguém, quanto mais eu libero, mais eu ganho. A Bíblia diz no livro de Atos, melhor coisa é o quê?
dar do que receber. A avareza é um demônio, irmão, que está querendo neutralizar a sua vida, está querendo brecar você de participar dos benefícios que o reino tem. E eu estou falando de textos bíblicos, não adianta você buscar lá no profundo do seu íntimo alguma condição para você continuar sendo avarento que você não vai encontrar. A avareza, além de ser um demônio, ela é um Deus e ela vai levar muita gente para o inferno. Lembra quando eu preguei aqui domingo retrasado, se eu não me engano, há uns 3 domingos atrás, que eu falei sobre 5 coisas que todos nós faríamos se tivesse apenas um dia de vida? O 4º ponto eu disse assim, que nós se arrependeríamos demais por termos investido tão pouco no reino de Deus. Não pensa que eu estou pedindo dinheiro para você dar para a igreja, não. Estou falando no reino, estou falando de gente que mora lá da tua casa passando necessidade, que você não levou ainda para ela 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não pagou uma luz, não pagou uma água. Estou falando de gente que está sofrendo nos hospitais aí, irmãos, famílias inteiras desesperadas que não sabem o que fazer. Eu vi o pessoal fazendo um trabalho aí na TV, aí, os motoqueiros aí, graças a Deus que tinha pessoas da nossa igreja, que uma criança precisa de 10, 15 mil, foram lá levar uma parte de dinheiro. Isso aí, esse é o caminho. Esse é o caminho. É quando tiver a oportunidade, aproveitar ela, não deixar passar. Vai sair distribuindo dinheiro? Claro que não seja uma pessoa desse jeito, mas quando a oportunidade vir, diga muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que eu tenho de semear, de liberar na vida das pessoas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela condição que eu tenho de poder fazer isso. Porque eu sempre tenho dito, o negócio já é tão fácil para nós, né, irmão, liberar no final de cada ano 10, 15, 20 mil na concessionária, né? Facílimo demais. 30. E às vezes ficar devendo mais 60 parcelas de 800. A gente faz com tanta alegria, né? É verdade ou não é? É fato ou não? Uma coisa que só vai tirar a coisa de nós, não vai nos dar nada. E às vezes é difícil para a gente semear R$100 na vida de uma pessoa que está passando por uma crise terrível. Fique em pé que eu termino agora, irmãos. Passei 5 minutos. Quero pedir perdão para os irmãos. Último ponto. Primeiro, liberalidade. Aprenda a ser liberal. Quer ser abençoado? Aprende a distribuir aquilo que Deus te deu. Segundo ponto, para vencer a avareza, desapego ao materialismo. 1 Timóteo 6, 7, 8. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Olha aí o que eu estou falando todo o tempo. Ó. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Segura essa aí. Segura essa. Segura essa. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Quem não tem sustento aqui? Quem não tem uma casa para voltar para ela agora? Nem que seja de aluguel. Vou para a rua, vou para debaixo da ponte. Não vá. Porque chegou um rapaz aqui um dia, trabalhou ali fora e ele não tinha para onde ir. Nós não conseguimos uma casa de apoio para ele. Aonde ele ficou? Ele dormiu na rua? Alguém sabe? Ele dormiu na minha casa. Na rua ele não vai ficar, até ele arrumar um lugar. Então não tem desculpa, irmão. Só vai para o inferno se quiser. Não tem desculpa. É mais fácil dizer assim, eu sou infiel porque eu sou fraco, eu sou infiel porque eu sou avarento, do que tentar colocar culpa em uma outra coisa. Mas como a Bíblia diz no livro de Malaquias, ela diz assim, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Em que nós devemos tornar para o Senhor? Nos seus dízimos e nas ofertas. Tornem para mim, voltem de novo para mim, porque eu volto para vocês. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. A gente errar sem saber é uma coisa, mas errar sabendo é outra totalmente diferente. Então essa noite não é outra noite, senão uma noite da gente retornar a Deus com fidelidade. Retornar a Deus, queridos irmãos, com uma vida limpa diante dele, com agradecimento.
Pastor, eu devolvo meu dízimo para mim poder ficar rico. Não. Eu devolvo meu dízimo para mim poder não faltar nada na minha casa. Não. Nós devolvemos o dízimo porque nós queremos se relacionar com Deus. Todas as vezes que eu pego o meu envelope, coloco o meu dinheiro, levo até o tesoureiro, eu estou declarando para o mundo espiritual, dizendo: Mamon, aqui você não tem vez. Aqui não. Aqui você não quebra o meu relacionamento com Deus. Entre eu e Deus não existe um demônio chamado Mamon. Porque todas as vezes que eu devolvo o meu dízimo, eu santifico o resto que sobra para a glória de Deus. Santifico. Todas as vezes que eu libero alguma coisa, eu semeio para que haja abundância na minha vida. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu tornarei para vós. Vou passar para o nosso presidente, pastor Isaías, passar para o senhor orar nesse momento, tá?